Muito obrigada. Gente, bom dia. Deixa eu já começar, porque não estou conseguindo ver aqui quantos participantes, mas acho que já tem muita gente. Bom, hoje a gente vai voltar a falar sobre a questão da abstração formal, tá? Então, só para a gente lembrar, a gente está ainda dentro, né, do pós-modernismo, e nós estamos falando sobre a variedade de experiências, né, dentro desse período temporal, que é o período do pós-modernismo, que se desenvolve a partir dos anos 60, principalmente, e vai durar ali até o final, até os anos 80, meados dos anos 80, em alguns casos se estendendo um pouquinho mais, né? A gente já falou, então, das diferentes vertentes de pensamento que surgem nesse período, né? Mas todos eles têm um ponto em comum, tá? Então, se a gente está falando de pós-modernismo, essa ideia do pós, né? A ideia representada pelo sufixo pós é muito importante, tá? Não só porque ela representa a ideia de algo que vem depois, né, posterior ao movimento moderno, mas porque existe sempre, durante o pós-modernismo, algum tipo de diálogo com o movimento moderno ainda, tá? Bom, nesse sentido, sempre existe, então, entre todas essas vertentes, algum tipo de relação com o movimento moderno, tá? Por quê? Porque elas todas se desdobram dessa crítica, né? Todas vão realizar alguma espécie de crítica ao movimento moderno. Então, a gente viu como é que a cidade, a questão toda surge, né, com a crítica que se faz à cidade moderna, à cidade do zoneamento muito claro, do funcionalismo, né, e que acaba por gerar uma outra morfologia urbana para as cidades. A gente viu a questão do historicismo, então o Aldo Rossi e o Venturi vão fazer uma crítica ao movimento moderno, concentrados na questão de que eles se desvincularam, né, muito radicalmente da tradição arquitetônica, né, e aí propõe uma volta ao passado, uma volta a essa tradição, tá? E agora a gente entrou na abstração formal, né, que é radicalmente diferente, a gente viu na aula passada, do historicismo, né? É um outro ponto de vista sobre o movimento moderno, né? Se por um lado o Rossi e o Venturi acreditam, né, que o movimento moderno foi muito radical na sua ruptura com o passado, ruptura com a tradição histórica, ruptura com a linguagem histórica. Por outro lado, o Eismann, né, o Peter Eismann, pensa que o movimento moderno não foi radical o suficiente nessa ruptura, né? Ele vai falar que o movimento moderno, na verdade, falou que iria fazer uma ruptura com o passado, com a tradição, falou que ia ser totalmente inovador, novo e moderno, e essa é o significado e o sentido de moderno, né? Novo, inovação, tá? E para o Eismann,
a grande questão é essa, o movimento moderno, tipo, iludiu a gente, né? O movimento moderno não foi assim tão moderno quanto propôs, tá? E que se a gente for voltar na origem do modernismo, principalmente na origem do modernismo nas artes plásticas, se verifica essa busca mais forte do novo pelas vanguardas, né? E que para o Weismann o movimento moderno não teria conseguido alcançar de fato, né? Então o Weismann vai falar que a arquitetura moderna foi um projeto incompleto. Ela não conseguiu alcançar plenamente o seu discurso, tá? Então a gente vai tentar entender um pouquinho melhor isso, né? Então o Weismann faz uma crítica ao movimento moderno por um outro lado, tá? Ele vai querer, na verdade, completar essa ideia de modernidade, tá? Então ele continua criticando o movimento moderno, tá? Mas a proposta do Weismann, ela é diferente do pós-modernismo historicista, porque, então, para criticar o movimento moderno, ao invés de olhar para o passado, né, para a história e para a tradição, para propor uma alternativa, o Weismann vai, na verdade, olhar para frente, né? O que seria verdadeiramente, então, moderno, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre ele. Então, né, essa é a figura do Weismann, né? Ele sempre usa essa gravatinha borboleta. E aí a gente já mostrou alguns projetos dele, hoje eu vou falar com mais detalhamento sobre ele. Então, o Weismann fica no início de carreira, né? Bom, o Weismann é um arquiteto americano, só para a gente relembrar, vocês já fizeram, né, a bibliografia desses, vocês já fizeram a bibliografia desses arquitetos, então vocês já estão, né, sabendo bastante sobre eles. O Weismann, então, ele é um arquiteto americano, ele se forma em Cornell, depois faz, né, uma pós-graduação, um mestrado em Colômbia, e aí ele resolve ir para a Inglaterra, para Cambridge. Lá ele vai fazer o PhD, né, o doutorado, estudando a obra de um arquiteto moderno italiano, que é o Giuseppe Terragni. E ele vai conhecer, né, o Colin Hall, que é um historiador da arquitetura muito importante nesse período, e que olha por um ponto de vista da análise formal das obras, né? Então, o Weismann vai buscar essa essência da arquitetura no seu processo de abstração e na simplificação ao máximo possível das formas, né, e dos processos. Ele propõe, no início da sua carreira, essa série, né, de casas, esse conjunto das casas seriadas. Então, foram uma série de projetos que ele vai nomeando em sequência, que aí ele vai nomeando, né, de casa 1, casa 2, e todas elas têm um ponto de partida em comum, a gente mostrou isso um pouco na aula passada, que é essa questão do cubo, né? Ele vai trabalhar com a explosão do cubo ou com uma série de estratégias geométricas e de transformação formal para ir, né, gerando essa volumetria sempre a partir do cubo, né? E aí, uma coisa que a gente apontou na aula passada é que o Weismann é um formalista, tá? E isso é parte importante do processo que ele está buscando de abstração. Por quê? Porque ele busca, né, trabalhar essencialmente a forma, e aí depois, né, é que vem se encaixando, de certa forma, a função dentro dessas plantas e dentro dessa volumetria. Bom, a mais famosa delas, a gente vai
conversar, né, um pouquinho mais detalhadamente sobre a casa 6. Antes de passar para a casa 6, deixa eu abrir a outra apresentação aqui. Um minutinho, cadê ela? Bom, antes da gente continuar entender melhor o Weismann, a gente precisa entender melhor esse conceito de abstração, tá, gente? O que é diferente, né, entre figuração e entre abstração? E talvez o melhor lugar para a gente analisar isso seja, na verdade, no campo da arte e depois a gente passar para a arquitetura, tá? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, tá tudo bem até agora? Tá dando para entender? Tá sim, professora. Tá. Segunda, vocês conhecem essa obra? Alguém já viu? Sim. Uhum. Sim. Alguém sabe como chama? Quem é o Meninas, pintor? né? Hã? As meninas, uma coisa assim. Isso, é o Las Meninas, né? O Velázquez, tá? Bom, essa é uma obra do Barroco, tá? Na verdade, uma obra do final do Barroco espanhol. O Velázquez era, né, um grande pintor espanhol desse período, e ele era o pintor oficial da família real, espanhola, né? O quadro chama Las Meninas e o título normalmente vai indicar, né, que é o objeto pintado, né? Então, vocês já viram alguma análise dessa obra ou não? Só conhecem? Já vi a professora falando ali atrás do espelho, né? Isso, exatamente. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, é uma arte, é um tipo de pintura tradicional, tá? Que segue uma lógica de representação, ou seja, ela está representando alguma coisa, tá? Então, é tipicamente o que a gente chama de uma arte figurativa, tá? Então, o que isso significa? Eu identifico claramente as figuras e, ou seja, eu não, né? Então, nós, os fruidores da obra, digamos assim, né? O sujeito que está lendo, vendo e visualizando a obra, ele identifica, né? Essas imagens, tá? Então, aqui a gente identifica os personagens, né? Claramente é o quê? A representação das meninas, né? E uma representação clara de pessoas e certos personagens que compõem uma cena, né? Então, eu tenho um cenário, eu tenho uma cena, né? Eu tenho os personagens, tá? Ela é o quê? Representativa, tá? Ela é uma obra de arte que está representando alguma outra coisa, no caso, essa cena, esse evento e esse acontecimento, tá? Então, é uma arte figurativa. Eu entendo o tema e eu entendo as figuras, né? E eu vou também passar por um processo de tentativa de construção de significados dessa obra, tá? De desvendar os significados dessa obra. Mas quem impôs os significados dessa obra foi o artista, tá? E a gente tem que tentar, e nessa lógica da figuração e da representação, nós que somos os sujeitos, né, que estamos fruindo a arte, sempre acabamos entrando naquele processo de tentar compreender os mistérios da obra, né, ou que o artista buscou
realizar nessa obra, o que ele quis dizer com essa obra, o que ele quis representar, tá? Essa obra, então, né, aparece num livro, que é um livro do Michel Foucault, que chama As Palavras e as Coisas. E nesse livro, o Foucault discorre sobre essa obra, tá? Como uma obra muito significativa nesse processo representativo, nesse processo que a tradição da arte criou, né, de você buscar, então, compreender os significados impressos a uma obra de arte pelo artista, tá certo? Então, lógico que o Foucault é um filósofo, dentro do livro ele tem outros propósitos, tá? Para falar sobre essa obra de arte, mas a gente não precisa entrar nisso agora. Bom, então, só de curiosidade, vamos lá. Para entender, né, por que disso. O quadro chama Las Meninas, então a gente tem uma tendência, né, a achar que o objeto principal, né, do quadro são, né, essas meninas que estão olhando para cá, né? Essa é a Las Meninas, porque Las Meninas, na verdade, né, em espanhol, Las Meninas significam as damas, né, de companhia. E aqui a gente tem a representação da infanta, né, que é a princesa, e as meninas que são as suas damas que estão cuidando dela, né? E aí observem que aqui no cantinho, quem que a gente tem? O autorretrato do próprio Velázquez, tá? Então, o Velázquez se coloca dentro da pintura, e aqui a gente tem a tela. Então, ele está pintando, né, dentro da própria tela, né? Então, é uma obra de arte que fala sobre o próprio ato da pintura, tá? Então, ele está mostrando o que é a pintura, está fazendo uma pintura dentro da própria tela, né? E aí tem todo um jogo, né, que se desenvolve dentro dessa pintura, porque, então, quem, na verdade, o Velázquez está pintando nessa obra, né? Ele faz quando a gente tem uma obra que fala do próprio processo da obra, a gente fala que ela é uma obra de metalinguagem, ela fala sobre si mesma, né? Então, na verdade, o Velázquez pinta uma obra sobre o seu próprio processo de pintura, né? Então, ele está, na verdade, pintando, né? Aparece aqui no fundo do quadro, esse espelho, né? Então, esse quadradinho aqui, né? Seria não uma pintura, mas um espelho que estaria refletindo quem, na verdade, o Velázquez está pintando, né? Que é alguém que está fora do quadro, que seriam os reis, né? O rei e a rainha, os pais da infanta aqui do centro da imagem, né? Bom, então essa seria o significado mais simplificado dessa obra, né? Mas aí algumas coisas ficam interessantes, porque observem que a expressão dos personagens, né? É como se eles tivessem, como se a cena estivesse desenvolvendo, né? Toda a ação da tela estivesse se desenvolvendo, e de repente eles foram surpreendidos por alguma coisa, né? Então, se tem essa impressão, principalmente por essa figura ao fundo, né, que olha para trás, né, dessa porta para ver o que está acontecendo, né? Bom, então, vamos lá, só. Então, alguns analistas
dessa obra, e o Foucault vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, né, na verdade, quem o Velázquez está pintando, né, são os reis, né, e aí ele está nessa mesma sala em que a ação está acontecendo com as meninas, né. Bom, uma coisa que alguns analistas mostram é que se a gente for fazer uma análise, né, da geometria dessa obra, a gente vai encontrar algo interessante e diferente, que é o ponto de fuga, né? Então, normalmente, se eu estou pintando, né? Se ele está pintando o rei e a rainha que estão aqui, né, no quadro, estão aqui no espelho aqui atrás, seria talvez esperado que o ponto de fuga, que as pessoas para quem, né, se está olhando, né, seriam aqui, ó, os reis, né, o rei e a rainha, que estariam sendo observados pelo Velázquez, né, pelas meninas, e aí estariam sendo representados aqui na imagem, né. Mas o ponto de fuga dessa obra não está, né, lá no espelho, tá vendo? Se a gente traça todas as fugantes, a gente vai perceber um outro ponto de fuga, né, que é o equivalente à posição do observador, do espectador. Então, há uma sugestão aqui nessa obra de que o Velázquez teria, de certa forma, incluído nós, espectadores, na obra, né? Como que ele fez isso, né? Pelo olhar dos personagens, né? Como se, de repente, nessa cena, tivesse aparecido mesmo nós, espectadores, e interrompido, né, o processo, interrompido a cena, e aí todos esses personagens passam a olhar para a gente, né, nós espectadores. Então, há essa discussão, né, de que o Velázquez inclui aqui o sujeito, espectador e fruidor da obra. Tá? Deu para entender, gente? Vocês já tinham visto essa análise? Deu sim, professora. Tá. Então, é muito legal, né? Essa obra, ela é enorme, essa obra. Ela tem proporções muito grandes, né? E isso ajuda também a essa sensação que o Velázquez quis dar de que o sujeito e o espectador é parte da obra, né? Então, você tem essa sensação mesmo de quase que tá entrando na cena, interrompendo a cena que está acontecendo ali. A obra fica no Museu do Prado, em Madrid, né? E espero que um dia vocês tenham a oportunidade de ver, né? Bom, o que é importante aqui, então, voltando, né, nesse processo de figuração e abstração? E por que essa obra, o Foucault cita ela como esse grande exemplo da arte representativa ou da arte figurativa, né? Porque quando o Velázquez faz todo esse jogo, essa brincadeira, né, ele assume essa relação com o espectador, né, com o fruidor da obra, e de que a obra é feita, né, essa obra de arte é feita para esse espectador compreendê-la, né, ou tentar entender, desvendar os seus significados, né, encontrar aqui, né, as referências, compreender de uma forma completa essa obra, né, mas principalmente o espectador compreender o processo do artista, né?
entender o que é o significado da obra, né? O que o artista quis dizer com a obra, né? Então, quem, na verdade, dá o significado da obra, né? É o artista, e a posição do espectador, do fruidor, é tentar entender esse significado já pré-existente que o artista imprimiu na obra, tá? Então, essa é o centro, né, da discussão sobre uma arquitetura, uma arte figurativa ou representativa, né? Então, vamos voltar aqui no outro slide. Bom, deixa eu passar. Isabela, Oi. eu acho interessante esse quadro das meninas, que tem o do Picasso também, né? Que ele faz essa releitura, assim. E você vê esse jogo da abstração, assim, de uma maneira totalmente posta, assim mesmo. E as relações são interessantes, que ele vai fazendo as referências também. Em Barcelona, no Museu Picasso, em Barcelona, e aí que tá, né? Porque o Picasso é espanhol, então é muito interessante essa referência, né? Em Barcelona tem um museu, que é o Museu do Picasso, e tem uma sala inteira do museu, que é dedicada ao estudo que o Picasso faz sobre o Velázquez, sobre esse quadro, né, Las Meninas. Então, ele vai fazer uma série de outras pinturas, deixa eu só achar aqui onde é que eu quero chegar. Uma série de outras pinturas baseadas, né, nessa leitura das meninas. É muito legal de ver o trabalho do Picasso depois, né? E é justamente isso. O que o Picasso vai fazer? Ainda não é uma fase. É o início, está no início da fase cubista, né, do Picasso. Passei muito aqui. Então, você ainda distingue as figuras, né? Mas ele tenta romper com esse processo de significação muito clara aí do Velázquez. Bom, então vamos voltar para essa questão da abstração e da... Só um minutinho. Eu resolvi inverter a ordem da explicação e aí agora eu tô... Bom, peraí, gente, então estou no lugar errado. Só um minuto. Desculpa, gente, deixa eu compartilhar e compartilhar de novo, porque deu, né, uma travada para variar. Acho que agora foi. Não estou conseguindo nem compartilhar. Desculpa, gente. Dei uma... Não sei se eu consigo achar o lugar que eu quero. O slide. Oh, Deus.
Olha, eu não consigo nem fazer aparecer meu controle aqui de... Meu Deus, gente. Meu Deus, eu consegui sair da reunião, gente. Isso foi... Desculpem. Voltei, estou de volta. Foi o máximo da minha proeza tecnológica que eu já fiz numa aula. Bom, deixa eu voltar aqui. Acho que agora eu consegui. Bom, pronto. Bom, então só voltando para a relação abstração e figuração, tá? Porque ela vai ser, então, muito importante para a gente entender o que o Eisman está fazendo. Então, olha só. O que inaugura o movimento moderno? E aí a gente precisa voltar nesse significado de modernismo nas artes, tá? Então, o movimento moderno, o modernismo nas artes, as primeiras vanguardas artísticas que vão dar início ao modernismo vão ser, vão estar, né, no seu centro, né, de discussões dos primeiros movimentos artísticos, ainda lá, né, no século XIX, que vão passar a ser chamados e reconhecidos como arte moderna, estão na busca de uma revisão do que é esse propósito representativo da arte, tá? Qual que é o propósito da arte e o que ela quer, num primeiro momento, representar. Então, o início da arte moderna, o ponto de ruptura, né, nos movimentos artísticos, que vai marcar, né, essa diferença de marcar o início do que a gente chama de arte moderna, tá com o impressionismo, né? Eu não coloquei nenhuma obra do impressionismo aqui, mas todos vocês conhecem, né? Já viram uma obra, por exemplo, né? Então, o que foi o impressionismo? Olha, de repente, eu não preciso mais que o centro, né, da obra de arte seja a representação das coisas de uma forma realista ou de uma forma muito clara, né, das imagens e das figuras.
os impressionistas dão um primeiro passo na tentativa de libertar essa obra de arte da representação muito fiel, né, e clara do objeto e da figura que está sendo representada. Então, por quê? Porque eles estão interessados em representar outra coisa, que é a luz, né? Então, eles estão começando a pensar mais assim, o que é o propósito, o que é a essência da pintura? Para os impressionistas, a essência da pintura é a tinta sobre a tela, né? É o processo das pinceladas. Então, eles vão buscar, lógico que eles estão representando alguma coisa ainda, né? Porque eles estão representando paisagens, mas o interesse deles, do artista nesse caso, não está na paisagem em si, mas está no processo pictórico mesmo, né, de como é que o artista trabalha as pinceladas, trabalha as cores na obra de arte. Então, ele é uma ruptura já, né, porque o interesse não está tanto no objeto a ser representado, mas no processo de pintura, no processo de representação, tá? A gente vê isso no expressionismo do Van Gogh também, né? Então, o Van Gogh vai trabalhar com pinceladas ainda mais fortes, né? Pinceladas mais bruscas, né? Brutas um pouquinho. E a gente percebe isso de que o importante na pintura é esse processo da pintura, né? O trabalho do artista, justamente as pinceladas que ele dá, como é que a tinta vai ficar sobre a tela, né? No caso do Van Gogh, outras coisas, outros significados começam a aparecer nessa obra de arte, que não só o tema ou a figura, né? Então, de novo, isso aqui continua sendo figurativo, tá? Porque eu ainda estou representando uma paisagem, tá? Mas na tela, na obra, a paisagem ela é secundária, tá? O importante aqui é essa ação artística da pintura, né? Esse ato de pintar e o que o artista carrega com ele no ato de pintar, né? Então, o Van Gogh, além de fazer esse estudo, né, das pinceladas, ele está fazendo um estudo de cores, um estudo de texturas, um estudo de pinceladas, e ele está também imprimindo aqui um pouco as suas emoções. Então, por isso que chama expressionismo, né, porque os pintores o impressionismo é aquela busca de captar a impressão do mundo externo sobre o artista e sobre a tela. O expressionismo, né, é essa busca de o pintor também colocar um pouco, né, da sua expressão sentimental, né? Então, todo mundo sabe, o Van Gogh, né, tinha um emocional, né, muito forte. Então, ele vai colocar essas suas emoções na obra de arte, né? A partir desse jogo, né, da tinta, da pincelada sobre a tela, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando o processo de pintura, o processo formal, né, da tinta sobre a tela, as formas que ele cria, o jogo que cria, se torna mais importante a cena do que a figura, a arte está caminhando para um processo de abstração, tá? Em que o tema começa a cada vez ficar menos importante para a técnica, as formas,
esse jogo da tela, né, dos elementos que compõem uma pintura passem a ser mais importantes, tá? A gente chega muito mais tarde a um processo completo de abstração, né, dessa pintura, que é o expressionismo abstrato, né? Então, desculpa, só voltando, né? Quando então o impressionismo e o expressionismo passam a fazer isso, a valorizar muito mais a técnica da pintura, né? A relação de luz e sombra, o jogo de cores, a velocidade da pincelada, ao invés da figura que está sendo expressa ou da paisagem que está sendo expressa, eles estão inaugurando um caminho para a abstração. E isso inaugura a arte moderna porque é muito diferente do que a gente viu lá com o Velázquez, tá? Porque o que era mais importante no Velázquez? A cena, as figuras, o desenvolvimento do acontecimento das cenas, tá? E a relação de que o espectador precisava entender aquela cena, tá? Agora, é muito diferente a relação artística que eu tenho, né? Eu não preciso necessariamente entender aqui o que o Van Gogh estava representando, que vila que é essa, né? Ou o que ele estava sentindo. Eu preciso sentir, eu preciso me emocionar com esse quadro, né? Eu preciso... Ele vai transformar um pouco a relação, eles começam a transformar um pouco a relação do espectador com a obra de arte também, tá? E aí uma preocupação muito mais formal, né, com o processo da pintura do que temática, tá? Então, de novo, continua sendo figurativa, porque eu tenho uma imagem definida, eu sei que isso é um cipreste, eu sei que isso aqui é uma vila, né, que tem um casario aqui, mas isso não é o centro da obra, isso é um pano de fundo. Aos poucos, na pintura moderna, a gente vai ver essa... Depois eu volto um pouquinho no Pollock. Aos poucos, na pintura moderna, deixa eu estar na outra... Eu fiz confusão nessa ordem desses slides hoje, gente, desculpa. Então, aos poucos, na pintura moderna, a gente vai ver a ruptura total com esse processo de representação, tá? Até a gente chegar, por exemplo, no expressionismo abstrato do Pollock, né? Assim, o Pollock, já viram? Sim. Jackson Pollock. Alguém quer... Eu já mostrei, né, aí, na verdade. Então, o Pollock é um pintor americano, né? E ele vai trabalhar com esse jogo, né, de tinta na tela, né? E aí você tem uma abstração, você chega no auge da abstração, né? Porque, de fato, agora eu não reconheço nenhuma imagem nessa tela. O importante aqui dessa tela é mesmo o jogo da tinta sobre a tela, tá? Ou seja, é a ação, é o processo de pintura, a busca da essência da pintura, tá? Para o Pollock, o que é a essência da pintura? É a tinta sobre a tela, tá? Então, antes, né, era a tinta sobre a tela para representar uma figura, mas em sua essência uma pintura, ela é só o quê? Tinta, cor e formas, né? E não preciso aqui o Pollock vai até esquecer as formas conhecidas, então ela é essencialmente tinta sobre tela. E aí eu chego numa espécie de processo completo de abstração, né? A única coisa que eu poderia buscar encontrar de significado nessa obra é o sentimento emocional do artista, né? Porque o Pollock também por isso que é expressionista, né? Porque existe ali uma certa inquietude do artista que alguma expressão da ação artística nessa pintura.
Então, o Pollock é conhecido, né, por essas pinturas que são respingos e, né, linhas de tinta jogadas no papel, na tela, e o Pollock está buscando a abstração total, né, desse processo de pintura. Tanto que ele vai fazer um trabalho interessante, que é de tentar nem mesmo encostar o pincel na tela, né? E as telas são muito grandes, e aqui esse também é algo interessante, porque a tela é tão grande que você não consegue, que o artista não consegue ter uma visualização total do produto final, né? Ele não tem distanciamento suficiente para poder ver o que está acontecendo no todo da tela. Então, muitas vezes, esse resultado final é uma surpresa para o próprio artista, para o próprio Pollock, tá? Por quê? Porque é tão grande que ele só vai ver quando ele terminar e ele se afastar dessa obra, tá? Então, o Pollock muitas vezes pintava assim, que é totalmente diferente do... Lembram lá do Velázquez? O Velázquez está com a tela em pé, apoiada por um cavalete, né? Olhando para o objeto que ele está representando, né? O processo aqui é totalmente diferente, olha só. A tela está no chão, né? Ele está observando a própria tela, né? Ele está fazendo, e ele nem consegue enxergar essa tela totalmente. Então, ele vai pisar sobre a tela, ele vai respingar essa tinta, né? E alguns críticos falam que, na verdade, o Pollock dançava em cima da tela, né? Como se ele fizesse uma coreografia em cima dessa tela para poder respingar, né, a tinta, tá? Então, eu chegaria aí num processo total de abstração, de que o artista não mais tem que buscar, né, saber previamente o que ele quer representar, né? Então, a forma, os objetos figurativos desaparecem por completo, tá? Então, deixa eu só passar mais para frente aqui, na minha confusão de slides da aula de hoje, vocês vão me desculpando. Tá dando para entender o raciocínio, gente? Sim, professora. Tá. Tá bom. Oi? Tá, beleza. Então, aqui, a arte, depois do impressionismo, né? Porque eu fui lá no impressionismo, no expressionismo, e aí fui para o expressionismo abstrato, né? Que é bem mais para frente. Mas antes disso, vamos voltar nas vanguardas modernas, tá? Então, aqui a gente tem, depois do expressionismo, impressionismo, expressionismo, e aí vão começar as várias vanguardas modernistas, né? Que vão buscar cada vez mais esse processo de abstração, né? Ou seja, de não ficar claro qual que é o objeto que está sendo representado na tela, tá? Então, é uma busca de cada vez mais romper com essa clareza na representação, tá? Ainda é representacional, tá? No caso do cubismo, por quê? Porque, de certa forma, eu distingo, né, os objetos. Muitas vezes, né, esses quadros cubistas recebem o próprio título da obra, né, sendo o objeto, né, então o Picasso, acho que o Picasso que tem a guitarra, né, eles vão usar mesmo o nome do objeto para nomear o quadro, mas na verdade eles estão tentando abstrair esse objeto, explodir o objeto que está sendo representado, né? Então, quando eles fazem essa explosão do objeto representado, é um caminho também que busca essa abstração, essa libertação da obra de arte
do objeto a ser representado, né? Ou do tema da obra, né? Que eu preciso distinguir esse tema. Então, é uma obra, essa obra do cubismo, ela é uma obra crítica, né? Ela é crítica do processo artístico, tá? Nela, eu tô enxergando esse processo, eles queriam fazer exatamente isso, né? Esse processo de crítica e demonstrar a transformação que o mundo da arte estava passando, de a pintura não necessariamente mais ser esse processo de representação de alguma coisa, né? Então, eu começo a explodir esses objetos, né? E explodir também a perspectiva tradicional, tá? Porque eu não tenho mais aqui um ponto de fuga claro, né? Desses objetos. Então, eu estou tentando explodir mesmo a cena, né? Ou explodir o objeto a ser representado, tá? E aí, de novo, né? Outras coisas passam a ser mais importantes na obra do que o objeto em si. Então, é uma continuação pelo caminho da abstração, tá? O Mondrian, né? Também, então, chega, né? Nesse processo de abstração, porque agora eu não tenho figuras como, eu não tenho objetos, né? Eu vou ter figuras, porque eu tenho aqui, né, o retângulo, os retângulos e os quadrados, né, que o Mondrian usa, mas ele está tentando simplificar ao máximo as figuras de uma obra de arte. E ele está buscando aqui a essência, de novo, toda a chave para entender, né, o Mondrian e a arte abstrata é essa busca deles pelo que é a essência da pintura, tá? Então, a pintura para esses artistas, ele é uma tela, né? E tinta, jogo de tinta e formas sobre tela, né? A essência disso, da pintura é essa, tá? Então, eles vão tentar abstrair ao máximo as figuras, tá? Para tentar trabalhar nessa essência que é tinta, cor e formas sobre um plano, que é o plano da tela, tá? Então, o Mondrian está fazendo isso, tanto que ele trabalha com formas puras e cores primárias, né? E aí, nesse sentido, ele também está tentando romper com um processo de que eu tenho que ter uma cena, né, a ser representada, a ser explicada na obra de arte, né? Então, a obra de arte pode ser simplesmente as formas, né? No caso aqui, as formas geométricas, as cores, as linhas, os planos que se jogam em cima de uma tela, tá? Então, o que o movimento moderno nas artes foi, né? Então, vamos tentar voltar já no final da aula para a arquitetura, tá? O que o movimento moderno nas artes, nas vanguardas foi, né? Esse processo de buscar ser totalmente abstrato, né? Esse caminhar pela abstração. E essa ruptura com essa tentativa de querer significar alguma coisa, representar uma cena, representar personagens, representar objetos, né? Essa era toda a discussão da obra de arte durante o início do movimento moderno, durante as vanguardas modernas, né, artísticas. E o que o Eisman vai falar? Vai falar assim, olha, esse processo de abstração, ele é fundamental na ideia de modernismo, no significado de modernismo, né? Então, o modernismo começa nas artes, começa nas vanguardas artísticas. Então, começa com o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, né? O neoplasticismo, o surrealismo depois, né? Então, assim, começa no centro da discussão da arte moderna está o processo de abstração.
é desse movimento artístico que surge a arquitetura moderna, tá? Porque a arquitetura moderna deriva desses movimentos artísticos. Então, o Le Corbusier também é um pintor, né? E ele é do movimento vanguardista do purismo, né? Que é semelhante ao que é uma expressão próxima ao cubismo, tá? A gente vê a Bauhaus, né, como primeira escola de arquitetura moderna, integrada muito, né, a arte suprematista, a arte construtivista na Rússia, que são também essas vanguardas modernas que buscaram o processo de abstração. Então, o que o Eisman está falando? Olha, a essência de ser moderno está nesse processo de abstração, tá? E aí, para ele, a arquitetura, quando você passa isso para a arquitetura não conseguiu alcançar a mesma coisa que a arte abstrata conseguiu, tá? Então, para o Eisman, a arquitetura moderna não conseguiu ser abstrata o suficiente quanto a arte conseguiu, tá? E essa abstração é a essência de ser moderno. Então, por isso que o Eisman vai falar que o projeto moderno está incompleto, não foi concluído, né? E aí a gente entra na parte mais complicada um pouco, que é de falar assim, por que o Eisman está falando isso? Por que ele está falando que a arquitetura moderna não foi abstrata o suficiente, tá? Porque para o Peter Eisman, a arquitetura moderna ainda ficou presa ao processo de representar alguma coisa. Então, quando eu olho para, na verdade, uma obra do Le Corbusier, eu não leio só as formas, mas eu vejo que o Le Corbusier estava tentando expressar ali a forte ideia de funcionalidade, a forte clareza construtiva, né? A técnica construtiva tinha que aparecer. E, por outro lado, Le Corbusier ainda tinha um certo classicismo implícito, né, na sua obra. Então, o que o Eisman vai falar? Olha, mesmo o movimento moderno ainda... Tá, depois eu vou chegar nisso aqui. Então, mesmo o movimento moderno ainda tinha muita representação, ou muita... ele não conseguiu abstrair totalmente os seus significados e se tornar pura forma, tá? Por quê? Porque a forma tinha que representar a função, a forma tinha que representar a técnica, né? Então, na leitura da obra, eu tinha que entender, o espectador, o fruitor, tinha que entender algo a mais do que as suas formas. Então, era como se as formas fossem ainda representativas de outras ideias. A ideia de função, principalmente, e a ideia da técnica moderna, das técnicas construtivas modernas. Então, o Eisman ele quer chegar a um ponto mais próximo ali do que o Mondrian fez, tá? Que é transformar a obra em formas as mais puras possíveis. Então, a parede vira um plano, né? Os pilares e as vigas vão virar linhas, né? Para o Eisman. E eles não têm que representar outra coisa que senão essas formas puras, tá? Então, uma parede é só um plano, né? Um pilar é só uma linha vertical, tá? E aí, por aí vai. Ele vai buscar buscar a essência das formas da arquitetura. E tentar romper com esse processo de que do lado de fora ou na própria experiência interna da obra, fique claro para mim qual que é a função de cada ambiente, fique claro para mim qual que é a função de cada espaço. É por isso que, então deixa eu voltar aqui para a gente fechar, e amanhã eu vou explicar isso melhor.
É por isso que, nessa obra que vocês já viram aqui, né, da casa 6, pode acontecer coisas como essas, tá? Então, pensem nisso daqui como um quadro do Mondrian, tá? Então, a gente viu lá o Mondrian trabalhando com os planos, né? E com linhas, tá? Só que no plano da tela, né? Agora a gente tem o Weismann trabalhando a mesma coisa, planos e linhas, né? Que surgem de um cubo explodido, tá? Só que na terceira dimensão, né? No volume, tá? E é um jogo desses planos, né? Então, o Weismann vai fazendo um processo, assim, de desenho em que ele começa com um cubo, aí ele explode, aí ele pega uma das paredes do cubo que se torna um plano e vai cruzar com outra. Aí, nesse cruzamento, eu subtraio uma parte e por aí vai, né? O espaço interno resultante que surge é uma coisa que vai surgir no final, né? Então, ele não começa da planta e a forma tem que seguir a planta. O processo aqui é inverso, ele começa desse jogo das formas, tá? E aí é por isso que é aceitável na obra do Weismann acontecer coisas assim que para a gente são estranhas, né? Então, como por exemplo o rasgo que divide o quarto no meio, separando as camas, tá? Por quê? Isso aqui foi resultado desse jogo dos planos. Então, em determinado momento no processo, o Weismann passou um plano aqui no meio desse espaço volumétrico, subtraiu depois a intersecção do plano com esses dois planos, o plano dessa parede com o plano do teto e o do piso. E aí gerou esse rasgo, esse vazio, tá? Não importa isso, porque o Weismann não está importando de que a forma seja rigorosamente um resultado funcional, tá? Então, a forma é só uma forma, né? É um plano, é uma linha, e é o jogo dessas coisas que interessa para ele, né? É por isso também que é aceitável nessa obra e na lógica do Weismann de que a escada apareça aqui, né, na sua orientação normal, servindo de fato, né, tendo uma função de escada, porque eu vou de um lugar para o outro, e de repente aparece uma escada que não é uma escada, tá? Porque ela está invertida. Então, ela perdeu a sua função de escada e ela é só essa forma, né, zigue-zagueada aqui, nessa forma de degraus invertidos, tá? Porque é parte do processo formal dele. Então, o Weismann está buscando fazer a abstração que a obra de arte conseguiu fazer, que é transformar os elementos construtivos ou as formas arquitetônicas em algo essencial, que são esses jogos de formas e planos, tá? E aí, não necessariamente a organização dessas formas arquitetônicas tem que garantir um espaço funcional, tá? Que é diferente do que os arquitetos modernos faziam. O que eles faziam? Agenciavam as formas para garantir a funcionalidade interna, tá? Então, na verdade, o processo formal dos arquitetos modernos estava atrelada a uma necessidade de representação da função, né? Agora, o Weismann quer buscar essa abstração formal, que é se desvincular, inclusive, da necessidade de que a obra represente a função, ou represente os processos construtivos, tá? Então, essa é a essência do Weismann, tá? Buscar aquela abstração que é o que inaugura a ideia de moderno para ele, né, nas artes, tá? E que a arquitetura buscou se referir, né, falou que ia fazer o mesmo processo. A arquitetura se propôs a ser tão moderna quanto os movimentos de vanguarda artístico, mas para o Weismann eles não conseguiram,
Então, agora ele vai buscar essa abstração total que ele enxergou e viu lá na pintura, tá? Então, ele está criticando o movimento moderno nesse sentido. Os modernos não foram suficientemente modernos ou não foram suficientemente inovadores, né? Como eles pregaram ser, tá? Então, a crítica é nesse sentido. Então, agora eu quero encontrar essa verdadeira inovação ou essa verdadeira ideia de novo e de de novidade que a arquitetura moderna representa, que a ideia e o significado de moderno representam, tá? Deu para entender, gente? Dúvidas? Sim, professora. Tá, porque só daí a gente começa a entender por que o Eisman está fazendo essas coisas malucas, né, de obras que parecem que não têm, que não se adequam, né, ao uso ou ao... E aí o Eisman vai dar o primeiro passo também em relação à desconstrução, tá? Então, a gente vai estudar o movimento do desconstrutivismo mais tarde, mas o Eisman é um dos precursores nessa abstração do Eisman, tal que vai ser a essência da desconstrução, tá? Ok? Então, gente, boa terça-feira para vocês e até amanhã, tá? Tchau, professora. Obrigada. Professora, bom dia. Tchau, Final de professora. semana. Obrigada pela aula. Obrigada a você.